Oi, gente de fé, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês vários tipos de acabamento que vocês podem fazer em uma roupa se você não tem sua overlock. Eu mesmo não tenho overlock, né? Então dá para sim fazer um acabamento bom na máquina doméstica ou até mesmo com a máquina que só tem a costura reta. Então, o primeiro acabamento que você pode fazer quando costurar a roupa, você cortar lá o tecido, né, antes de costurar, passar um zigue-zague. Nesse aqui eu passei o zigue-zague em cada parte quando ela estava separada e depois eu uni com um ponto reto. Isso ajuda para que não desfie o tecido. Aí você pode usar o zigue-zague normal com a sapata de zigue-zague, só que aí ele vai ficar um zigue-zague mais afastado, mas você pode regular ele no comprimento dele, no comprimento, né? Se quer ele muito afastado ou muito juntinho, ou você pode usar a de chuleado, né? Que é essa aqui, tem esse ferrinho aqui no meio, que é justamente para usar o zigue-zague e ele deixa o zigue-zague mais juntinho, que foi esse aqui que eu usei. Ele deixa bem mais juntinho, então fica um acabamento até melhor do que quando é só o zigue-zague. Eu sinto que quando eu faço só no zigue-zague sem a sapata de chuleado, o ponto fica mais aberto e ainda fica saindo um fiapinho do tecido que pode desfiar. A segunda opção, você pode fazer a costura francesa, que é o quê? Você vai pegar, normalmente quando a gente vai costurar, a gente bota avesso com avesso, né? Aqui tá o avesso da parte da frente e o avesso da parte de trás. Normalmente a gente faz assim. Só que na costura francesa, você vai fazer o quê? Você vai colocar o direito com o direito pra cima. Então, essa aqui é a lateral da roupa. Aí você vai colocar assim pra cima. Nisso é bom você, quando for cortar, deixar uma margem de 1 centímetro ou a 2 centímetros, porque nesse aqui vai ficar bem justinho. Então, se você quer que fique um pouco mais folgado, você acrescente um pouco mais de centímetros quando for cortar. Então, você vai colocar o seu tecido na parte que você vai costurar direito e o direito para cima, eles vão estar junto o avesso por baixo, e fazer uma costura fininha de meio, um pezinho assim da sapata. Se for da sapata reta, ainda até melhor, porque ela fica bem fininha, ela é mais fininha do que essa aqui. Costurar bem assim, aqui pertinho, na costura reta. Terminou de costurar, você vai dar um corte no excesso do tecido, ou seja, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor, a costura tá aqui, você deixou o tecido aqui e você fez uma costura aqui, né? Vamos imaginar aqui no meio do meu dedo. Aí você fez essa costura aqui, ficou esse tecido passando, então você vai dar um corte no que tá passando, para ficar bem pouco tecido aqui, para quando você for costurar do outro lado, essa sobra do tecido ficar escondida. Aí você vai ter costurado ele do lado direito, vai cortar esse excesso de tecido que sobrou, vai vir pro lado do avesso e passar uma costura aqui, ó. Aí aquela outra parte que você costurou vai ficar dentro dessa costura que ficou aqui. Por isso que tem que tentar costurar na primeira vez bem na beiradinha e depois cortar o excesso do tecido para que ele vai ficar aqui dentro da costura. E desse jeito fica com um acabamento até embutido, ó, porque aqui vai estar mostrando a costura, mas você não vai estar vendo a ponta do tecido. E aqui na parte do direito também, tá vendo? Não vai mostrar sobra de tecido. Essa é uma boa maneira para quem só tem máquina de costura reta. Fica bem legal essa dica. E você também pode usar um outro tipo de acabamento para que seu tecido não desfie, que é o quê?
Ah, minha máquina é de costura reta, mas eu não quero fazer esse tipo de costura francesa. Então você pode pegar, depois que você unir, costurar normal, né? Direito com direito para baixo e o avesso para cima, costurar normal. Pegar um viés da sua largura que você gostar aí, de preferência da cor do tecido, por exemplo, aqui esse coloridinho, mas um branco daria, ou até da cor aqui dos desenhos dos gatinhos. Aí você colocaria o viés sobre a costura. Então, a sobra do tecido, essa parte aqui, não iria ficar assim, né? Desfiando, ainda falta costurar essa parte de baixo. Não iria ficar assim, desfiando. Iria estar o viés protegendo aqui a costura e não iria desfiar. Aí, quando fosse na parte de baixo, se você quisesse colocar o viés, você costuraria e, para dar um acabamento, dobraria o viés para dentro. Aí, por fora, iria ficar assim e por dentro iria estar a ponta do tecido protegida com o viés e o viés para dentro. Então, tem esses vários tipos de costura que você pode fazer para dar o acabamento na sua roupa, se caso você não tem um overlock. Esse é o vídeo de hoje e até a próxima!